Perfeito. Então, boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 9 de agosto de 2025. Nós estamos aqui em mais um encontro do Grupo de Estudos de Lógica do GENIFIL, né? O GENIFIL é o Grupo Nacional dos Estudantes de Filosofia. Ele é composto por várias pessoas que lideram e coordenam as atividades, principalmente o Adriano Maropo, e nós somos aqueles que participam do grupo que se dedica ao estudo da lógica. Eu sou o Júlio César da Silva, graduado e doutor pela UFMG, e tenho, nos últimos meses, direcionado os estudos do grupo, primeiro para um curso de lógica, tomando como base o livro do professor César Mortari, e depois uma série de seminários, ou seja, de encontros quinzenais para ler textos aonde essa lógica matemática contemporânea aparece. Então, nós vimos um texto de filosofia da matemática, do Linebo, falando de Frege, depois Russell com da denotação, Quine com o texto sobre o que há, e foi possível, nesses encontros, ter uma perspectiva de como a lógica simbólica aparece em textos de filosofia. Agora, é claro que se esse texto é bom, é ruim, depende dos estudiosos, eu acho que não se coloca muito isso quando nós estamos trabalhando com filosofia, né? Pelo menos é a minha opinião. E no nosso encontro de hoje, no seminário de hoje, nós estamos com esse livro que está aí na tela, né? Que é um livro muito interessante, que eu tive contato durante o doutorado, né? Que é do Cossack, ele chama de Logical Mathematics, né? Lógica Matemática, e é um livro interessante porque, primeiro, o autor fala no início do livro, né? Sobre a experiência dele de estar estudando na época, de ver as dificuldades para conhecer a lógica matemática e como esse livro, em certa medida, trabalha para poder ser acessível, né? Poder permitir ao aluno que quer seguir um certo caminho dentro dos estudos de lógica passar por essas dificuldades. É um livro, então, que tem em certa medida, uma abordagem didática. E, justamente, ele é, na minha opinião, um bom livro para dar sequência aos estudos de lógica, depois que você passa por um livro de introdução, né? Como, por exemplo, aqui no Brasil, é um clássico, o livro do professor César Mortari, Introdução à Lógica, que está na sua segunda edição. Só pegar aqui o livro do Cossack, ele está exibido aí, mas está exibido internamente. Aqui eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês, né? Esse livrinho aqui, Mathematical Logic, tem um subtítulo, né? Sobre números, conjuntos, estruturas e simetria. Esse meu aqui é a primeira edição, mas eu coloquei lá no nosso Google Drive o PDF da segunda edição. Houve algumas mudanças significativas, mas no caso desse primeiro capítulo, essa tradução que vocês também têm lá no nosso Google Drive, consegue acompanhar, ok? Lembrando, eu estou exibindo aí o original em inglês, para que a gente possa sempre se reportar a ele, e eu também disponibilizei uma tradução informal. Eu não me considero um tradutor, né? Mas para melhorar o meu inglês, eu busquei traduzir uma série de livros dos meus interesses, e o primeiro e o segundo capítulo desse livro eu traduzi e disponibilizei para ajudar, já que nem todos e todas possam ter a experiência, o contato com o inglês, né? Bom, o que vai acontecer nesse primeiro capítulo do livro do Roman Cossack? Ele vai fazer uma apresentação da lógica simbólica, da lógica matemática, de uma maneira diferente da que o professor César Mortari faz. Isso não quer dizer que sejam maneiras incompatíveis, né? Mas isso pode trazer a vocês uma nova perspectiva
e esclarecer o que eu venho dizendo já há um certo tempo, né? Há, em muitos casos, maneiras diferentes de fazer uma apresentação da lógica de primeira ordem. Na maioria dos cursos de introdução, nós começamos com cálculo proposicional clássico, ou CPC, os conectivos, as fórmulas e as tabelas de verdade. Esse geralmente é o ponto comum da maioria dos cursos, né? E é claro, existem muitos outros pontos a serem abordados, como, por exemplo, teoremas, resultados e etc. Bom, e aí, aqui agora, nós teremos uma outra maneira de conhecer a apresentação da lógica de primeira ordem. O livro começa com uma citação, eu não vou me atender a ela, deixo para vocês aí. Ele fala um pouquinho no resumo do que vai ser colocado aqui, né, por esse livro, e aí eu acho interessante pausar um pouquinho aqui no resumo, só para deixar bem claro, de novo, qual que é o ponto, o que nós estamos estudando, né? Ele fala aí, né, este livro trata de uma abordagem formal para estruturas matemáticas. Então, vocês estão vendo que é a lógica dentro de uma abordagem matemática. Então, os exemplos, as construções serão oriundas da matemática. Isso, de maneira alguma, obscurece aspectos filosóficos, como nós vamos ver. Métodos formais são, por sua própria natureza, formais, né? Ou seja, está ligado aí a essa questão de formas, fórmula e etc. E ao estudar a lógica matemática, inicialmente, muitas vezes é necessário engolir certas definições preliminares sem questionar. Conceitos são definidos de forma precisa e seu significado é revelado posteriormente, depois que se tem a chance de ver a sua utilidade. Então, isso eu acho muito interessante, né? Para quem às vezes chega de primeira e pega um livro mais intermediário, esse livro pode chegar definindo e a gente fica um pouco perdido, porque essa definição, esse modo de exposição, ele parece, em certa medida, muito diferente do que nós estamos acostumados e acostumadas, né? Mas depois que é feita essa primeira apresentação, nesse nível de definição, as definições são usadas no que ele está chamando aqui de um modo de utilidade, né? A gente vai ver, por exemplo, né, aquelas fórmulas sendo tratadas em tabelas verdades, por exemplo, né? Então, eu acho interessante que aqui ele já diz exatamente por onde nós vamos e o que vocês devem esperar do livro, né? Por isso, já no primeiro capítulo, ele fala, né, o que significa falar, né, o que significa dizer, ou sobre o que falamos quando falamos de número, né? Então, não há nada mais básico, quer dizer, né? Pode existir, mas com certeza podemos olhar para os números como sendo um ponto natural de pensar aspectos da matemática, né? E se nós perguntamos o que são os números, as propriedades dos números, com certeza nós também estamos caminhando, em certa medida, por aspectos da filosofia, né? Então, ele começa aí, os números naturais são 0, 1, 2, 3, e assim segue-se. Há uma nota de rodapé falando que, em alguns casos, para alguns autores, o zero não entra, né, nos números naturais, e alguns, aí fazendo um complemento da minha parte, preferem dizer que os números naturais são os números inteiros positivos. Mas aqui nós vamos seguir no autor, ficar com essa apresentação clássica, né? Os números naturais são aqueles números representados dessa maneira que está aí na tela de vocês, começando do zero e indo ao infinito. Alguma dúvida?
Ok, então vou continuar. E, de novo, quem estiver acompanhando pela tradução, não há problema nenhum. Só estou mantendo o texto em inglês na tela para que, né, a gente tenha sempre a noção de que não é uma tradução oficial. E eu não sou um tradutor profissional, então é bom ter sempre o texto original do lado. Bom, um número natural, o Cossack continua, é primo se for maior que 1, né? E não for igual ao produto de dois números naturais menores, né? Menores do que ele, né? Bom, ele já começa falando de um conceito, de uma definição, né, por assim dizer, clássica, que são os números primos, e que tem uma importância muito grande dentro da matemática e outras áreas, né? Por exemplo, 11 e 13 são primos, mas 15 não é. Por quê? Porque nós podemos escrever o 15, ele coloca aí, né? Pois 15 é igual a 3 vezes 5, ou seja, 15 é igual ao produto de dois números menores do que 15. Então, a gente pode decompor o 15 em 3 vezes 5. Se vocês olharem para o número 11, se vocês olharem para o número 13, nós não vamos conseguir decompor em dois ou mais números menores do que eles. 11 é 1 vezes 11, e aí só 1 que é menor do que 11. 13 seria 1 vezes 13. E, de novo, né, pessoal, os números naturais, eles não têm fração, vírgula, né, que caracteriza os outros números racionais, por exemplo. Então, por isso que o número primo natural ou é um número que só tem como decompô-lo pela multiplicação de 1 e ele mesmo. Alguma dúvida? Perfeito, né? A proposição 20, né, do livro 9 dos Elementos de Euclides afirma que é um livro clássico, né, pessoal, para quem gosta de matemática, conhece da história da matemática, né? Porque o Elementos de Euclides está lá numa origem na Grécia Antiga. Pode ser que Euclides não seja uma pessoa, né? Mas é um livro que reuniu, provavelmente, tudo que se tinha até então, naquela época, ou que era mais conhecido e trabalhado, sobre a matemática, que, na verdade, né, passava-se muito por uma geometria. É um clássico e a tradução brasileira ela vale muito a pena. Estou até vendo se eu consigo pegá-la aqui, mas não estou vendo ela de imediato. É uma tradução que vale muito a pena, porque traz todo um histórico interessante, inclusive relações com a Academia de Platão. Ok? Ronald, pode falar, por gentileza. Deixa eu te perguntar uma coisa. No começo, eu perguntei se a lógica de primeira ordem estruturava. Estou saindo do contexto que você estava falando, mas é porque me veio essa dúvida agora. A lógica de primeira ordem estruturaria as outras lógicas e a matemática também. Eu diria da seguinte maneira, Ronald. A lógica matemática, Edson, seja muito bem-vindo. A gente começou agora, está aí na tela o texto original, mas tem a tradução também, está até lá no nosso grupo, você pode baixá-la por aí. Eu só coloquei o inglês aqui para a gente sempre ter como referência, né? E o Ronald acabou de fazer uma pergunta. Então, Ronald, o que eu posso dizer é o seguinte: há hoje a lógica matemática clássica, a lógica clássica e a lógica de primeira ordem. Ela é uma maneira de trabalhar o raciocínio, de trabalhar o que a gente chama, né, de consequência lógica, através de um paradigma lógico formal influenciado pela matemática. Outras lógicas surgiram, e essas outras lógicas, até o momento, são adaptações e mudanças na lógica clássica,
na lógica formal. Então, o uso de estrutura, eu acho que tem que só tomar muito cuidado aí, né? Mas nós podemos dizer que hoje, usando ZFC, que é a teoria de conjuntos padrão, nós podemos representar a maioria dos objetos matemáticos, reduzindo eles à lógica e à teoria de conjuntos. Agora, as outras lógicas que existem, por exemplo, a lógica deontológica, área de estudos aí do Ellison, que é, né, o nosso coordenador do grupo de estudos de ética, ela se preocupa muito em tentar formalizar, ou seja, trabalhar com fórmulas e etc., a ideia do dever, né? Então, quem criou a lógica deôntica não partiu do zero, pegou a lógica que já existe, essa lógica de primeira ordem, e adaptou ela a essas questões da lógica deôntica. Também temos a lógica da epistemologia, do conhecimento. Pegou-se a lógica clássica, a lógica de primeira ordem, e se adaptou. E assim segue-se. Então, a lógica, tal como nós a conhecemos atualmente, ela é formal, ela parte de uma relação forte com a matemática e ela nos permite formalizar muitos campos do conhecimento e, se for o caso, inclusive sendo adaptada, deixando de ser exclusivamente clássica, para atender objetivos mais particulares. Consegui responder? Não, eu acho que conseguiu sim. É só porque desculpa, a estrutura da lógica formal ela só se completa quando encaixa com a matemática. Eu acho que é por aí, entende? Porque se eu parto do pressuposto de que essa construção estrutural da lógica já fundamenta de pronto, né? Fundamenta a matemática, aí como é que eu explico a estrutura matemática? Só se, só se elas estiverem tão intrínsecas, né, uma à outra, que não tem como você desestruturar, vamos dizer assim. Né? Tem um autor que eu gosto muito, foi um livro que é bem difícil, mas esteve comigo durante o doutorado, o Mathematical Logic do Schoenfeld, né? Ele fala, por exemplo, que a lógica, né, fazendo assim uma adaptação grosso modo, ela é o modo do raciocínio ao estilo matemático, né? Então a gente tem que entender também como se usa o raciocínio matemático para a gente entender essa lógica simbólica formal, né? Então essa relação existe. Antes de Frege, antes de Boole, era a lógica aristotélica, que tinha algumas coisas formais, podíamos dizer que tinha ali, né, um uso de variáveis, né, todo A é B, algum A é C, e etc., né, mas não era matematizada em profundidade. É com os trabalhos de Boole, Frege, e antes deles, alguns autores, como inclusive Leibniz, pensou, né, essa questão entre raciocinar, lógica e matematizar, mas isso não se seguiu adiante, e é com Frege que isso alcança um ponto de ápice. Então, de fato, essa lógica matemática tem esse nome porque é a lógica trabalhada através de métodos matemáticos, pelo menos como coloca o Schoenfeld, que eu cito aqui para vocês, né? Bacana? Boa. Então, vamos continuar, pessoal, nossa leitura aí, que eu falei para vocês, né? A minha ideia aqui é mostrar uma outra forma de apresentar a lógica e, com isso, dar um passo além do curso que foi ministrado para vocês usando o livro do professor
mortari, né? Então, o que acontece aí? Retomando, a proposição 20, no livro 9 dos elementos de Euclides, afirma: os números primos são mais numerosos do que qualquer quantidade atribuída de números primos, né? De novo, é uma forma diferente, mas muito curiosa de dizer: se você tem um número primo, haverá outro número primo maior do que ele. Então, não existe o maior número primo. Os números primos, eles são, portanto, infinitos. Então, é isso que ele diz, né? São mais numerosos do que qualquer quantidade atribuída de números primos. Então, se você fala que existe 1000 números primos, tem mais do que isso. Tem 1001. Se você fala que tem 1001, na verdade tem 1002, tem 1003, tem 1004. Ou seja, é uma maneira, à época, e bem interessante de dizer: os números primos são infinitos. E é isso que o Cosaque fala logo em seguida, né? Em outras palavras, existem infinitos números primos. Este é o célebre teorema de Euclides. E sobre o que trata este teorema, né? No sentido mais amplo, é uma afirmação sobre o mundo em que alguns objetos são identificados como números naturais. Sobre uma propriedade particular desses números, a primalidade, ser primo, né? E sobre a inexauribilidade, ou sobre, né, não se extinguir, não alcançar o número final definitivo maior, né, dos números com essa propriedade. Vejam, né, nessa apresentação já há questões ontológicas aqui envolvidas, né? Nós entendemos, continua o texto, o que o teorema diz porque entendemos o seu contexto. Sabemos o que são números naturais e o que significa que existem infinitos deles, né? Vamos subir aqui um pouquinho para a gente poder continuar. E, de novo, quem estiver, né, acompanhando pela tradução também, eu ainda estou na primeira página. Ok? Ainda estou no primeiro parágrafo lá. Então, sabemos o que são os números naturais, o que significa que existem infinitos deles. No entanto, nada disso é totalmente óbvio. E vamos examinar mais de perto essas duas questões mais tarde. Quanto à infinitude dos primos, ocorreu-me uma vez que eu estava prestes a mostrar a prova do teorema de Euclides em minha aula e perguntar aos alunos o que eles pensavam sobre um teorema mais simples. Existem infinitos números naturais. E ele fala: não foi pergunta justa, pois isso nos leva imediatamente para fora do terreno sólido da matemática, para as águas turvas da filosofia. Os alunos ficaram confusos e eu não fiquei surpreso, né? Ou seja, aqui é uma maneira dele mostrar para a gente, né? E eu acho que sempre vai ser algo interessante, como, em certa medida, a gente acostuma com certos aspectos da matemática e muitas vezes nos escapa perceber que esse conhecimento passa também pela filosofia, porque busca responder questões mais gerais, porque busca tratar questões que não são intuitivas, né? Dizer que números são infinitos não é, no final das contas, ao fazer uma investigação, algo tão simples, né? Renato, seja muito bem-vindo. Nós já estamos há algum tempinho lendo aí o texto do livro do professor Roman Kozak, Mathematical Logic. Eu estou exibindo ele em inglês, mas lá no nosso grupo eu coloquei uma tradução minha informal. Fique à vontade para interagir pelo chat ou para falar. Bom, e aí, pessoal, depois dessa apresentação, o texto ele é bem longo, né?
O que o autor Kozak faz? Ele mostra para a gente o que é formalizar algo da matemática. E, ao fazer essa escolha, formalizar algo da matemática, ele vai mostrar qual é o caminho para fazer isso. Então, podemos dizer que aqui há um exemplo quando alguém deseja usar a lógica clássica, a lógica matematizada, a lógica atual, para tratar algum contexto, né? E é claro, essa lógica surgiu, como nós vimos no início do nosso seminário, no livro do Linebo, né? Através de uma abordagem cujo assunto era a matemática, né? Então, o Kozak continua aí, né? Vamos formalizar o teorema de Euclides de uma maneira específica. E, para fazer isso, teremos que reduzir significativamente o seu contexto. Em uma abordagem radical, o contexto será reduzido ao mínimo. Estaremos falando sobre certos domínios de objeto. No caso do teorema de Euclides, o domínio é o conjunto de todos os números naturais. Nós vimos isso lá no CQC, no nosso curso, cujo link está na descrição, lá no WhatsApp do grupo de lógica, né? O que nós vimos no CQC, no cálculo quantificacional clássico? A gente precisa de um domínio, aonde estão os objetos que vão formar a nossa abordagem. Então, aqui, para falar do teorema de Euclides, no contexto que nós estamos trabalhando, nós vamos escolher, o autor vai escolher, como domínio o conjunto de todos os números naturais. Então, falar sobre os números primos, explicar alguma coisa sobre os números primos, usando a lógica, precisa-se de início que seja apresentado um domínio, ou seja, um conjunto das coisas, dos objetos, aonde você vai construir o seu discurso. Uma vez que o domínio do discurso seja especificado, precisamos decidir quais características de seus elementos queremos considerar. Isso também é interessante, né? Se eu estou falando do conjunto de todas as pessoas que estão no grupo de lógica, essas pessoas têm diversas características, né? Muitas vezes nós temos que decidir quais que importam para o nosso objetivo. Vamos lembrar, o objetivo aqui é formalizar o teorema de Euclides. Então, ao olhar para os números naturais que constituem o meu domínio, será necessário também dizer o que exatamente nos importa naquele contexto. O que nos importa nesse domínio. Na escola, o autor continua, primeiro aprendemos como somar e como multiplicar números naturais, e seguiremos esse caminho. Vamos expressar o teorema de Euclides como uma afirmação sobre adição e multiplicação no domínio dos números naturais. Então, o próximo passo é, se nós já temos os números naturais, agora é mostrar como trabalhar a adição e a multiplicação desses números. Mas, de novo, não só como nós já sabemos, mas como nós podemos agora fazer isso usando a lógica de primeira ordem. Bom, pergunto novamente, né, para a gente poder avançar com fôlego. Alguma dúvida? Alguma coisa que eu falei ficou estranha demais? Eu só queria dizer o seguinte, que no que eu li sobre números primos, né, que eu estou pressupondo que sejam números primos, porque o autor trata de fatos primos, né? Ele usa os fatos lá do Wittgenstein, né? Então, assim, os fatos primos podem ser dinâmicos, estáticos,
e etc. Tem vários tipos de fatos primos. Aí eu deduzi que esses fatos primos seriam números primos. Não sei se eu estou correto, certo? A minha pergunta é: se existem infinitos números primos, os outros números não seriam infinitos? Uma boa pergunta, olha, de novo, né? Eu não vou entrar muito nas questões que você falou do Wittgenstein, até por não ser um conhecedor aprofundado dele, né? Mas aqui o ponto é, ele escolhe os números naturais e ele fala, os números naturais são infinitos. E aí o próximo passo é, dentre esses números que são infinitos e são naturais, alguns possuem a propriedade de terem números primos. Eu não escutei, Então, deu uma cortada aí. perdão. Então, ele escolhe os números naturais são infinitos, esses números naturais infinitos têm também uma propriedade, a propriedade de serem números primos. E é interessante observar, usando Euclides, que esses números primos também são infinitos. Então, aparentemente, há números naturais infinitos, de uma maneira geral, e, dentre esses, há também números primos numa quantidade infinita. Então, assim, numa mesma classe você tem vários infinitos, seria isso? Ou pelo menos mais de um infinito? Essa é uma questão interessante que ele vai estudar e que Cantor, né, que é visto como criador da teoria de conjuntos, já tinha também observado. Há mais de um tipo de infinito na teoria de conjuntos. E é interessante que, inclusive, o infinito dos números naturais é, por assim dizer, grosso modo, menor do que o infinito dos números reais, por exemplo. Essas questões sobre o infinito são muito importantes. O paradoxo do Barbeiro, o paradoxo de Russell e outras formulações aparece, né, pós-trabalhos de Frege, porque, de fato, há algumas questões estranhas aí e poderíamos fazer um curso só sobre isso, né? Mas é isso, Ronald, que eu posso te dizer, nesse contexto, sem ir para outros filósofos, ficando estritamente em lógica e teoria de conjuntos ZFC, nós temos uma hierarquia de infinitos e não uma única maneira de dizer o infinito em definitivo sobre os números. Isso causa estranheza e, de fato, requer um pouco mais de persistência para a gente entender os seus detalhes, né? Mas é um fato no sentido de que está provado quando nós, de novo, usamos a lógica de primeira ordem mais a teoria de conjuntos FC. O Alejandro falou o seguinte, né? Primos é um conjunto específico dentro dos naturais, ambos infinitos, exatamente. E o Edson falou o seguinte, um infinito dentro de outro infinito, né? E aí, na verdade, Edson, né, se a gente continuar estudando, nós vamos ver que é uma estrutura hierárquica, né, de infinitos. E que, nesse caso aqui, nós podemos imaginar dessa maneira, né? Temos os números naturais infinitos e, a partir deles, um outro infinito dos números primos. Agora, são infinitos totalmente diferentes em quantidade, não em objetos, né? Essa é uma pergunta interessante que requer mais estudos da nossa parte. Ficou claro, Ronald? Era bom se você respondesse com relação aos fatos, né? Os fatos primos. Talvez se eu entendi onde eu estava, né?
Mas eu acho que aí, Ronald, você perde um pouco É porque tentando... ele ontologiza, entendeu? Ele ontologiza os números. Mas aí, Ronald, eu acho que você dá um passo muito além do básico. Então, acho melhor você aceitar. Existe o conceito que são de números naturais. Se eles existem ou não, do ponto de vista ontológico, ainda não é o aspecto que nós vamos trabalhar aqui. Pode ser trabalhado depois. O que nós precisamos aqui é, a partir do momento que você aceita que existem números naturais, você descobre que eles têm uma propriedade de serem primos. E nós queremos explicar ser primo usando a lógica de primeira ordem. Mais nada. Agora, isso tem outras implicações? Com certeza. Mas aí nós só podemos ir para essas outras implicações, na minha opinião, depois de entender muito bem o que nós estamos fazendo aqui. Porque aí a confusão aumenta de uma forma tão grande que a gente começa a perder vocabulário e, eu acho, entendimento. Mas eu compreendo que se você tem um autor que mostra as coisas que estão no mundo de uma maneira interessante, que você já compreende, a gente tem de usar essa lente para ver outras, né? Mas aqui, falando de matemática e lógica, isso pode construir um problema que às vezes nem eu vou conseguir responder, porque eu não tenho o vocabulário do Wittgenstein muito bem construído e estudado, né? A ponto de falar, não, isso é um fato do ponto de vista da abordagem de Wittgenstein. Eu não me sinto à vontade, porque eu posso fazer uma afirmação, você pode tomar essa afirmação, e aí, na verdade, eu ter cometido um erro, né? Todo o desafio de lecionar, de explicar uma coisa, é tentar ao máximo evitar que os alunos e as alunas, quem estiver escutando e estudando esse assunto, né, não caia nesses equívocos. Então, eu te peço um passo antes. Tem uma coisa que são os números naturais, eles são esses números de 0 em diante, são os números que nós usamos para contar. Uma cadeira, 2 cadeiras, 3 cadeiras. Uma mesa, 2 mesas, 3 mesas. Uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Esse número que nós usamos para representar, geralmente, contagens são os números naturais. Em algumas abordagens, eles começam com 0. E dentre esses números, o 3, o 11, o 2, eles, além de serem números naturais, têm uma propriedade de serem números primos. Qual propriedade que é essa? Você não consegue decompor, você não consegue mostrar esses números como sendo a multiplicação de 2 números menores. Como que eu faço isso em lógica de primeira ordem? É o que o Cossack vai mostrar para a gente. Ficou claro? E o ganho que você vai ter é, se você entender isso, você pode levar isso para outras abordagens filosóficas sem cair em alguns problemas, né? Pois bem, pessoal, vamos acompanhar, então, como que o autor, como que o Cossack vai fazer isso que ele está dizendo. Ou seja, usar a lógica para explicar, para formalizar o teorema que nos fala dos infinitos números primos. Bom, o primeiro passo foi escolher o domínio. Qual é o próximo passo? É construir as fórmulas, que é a maneira de dizer algo sobre os objetos. Eu posso falar algo dessa maneira que eu estou fazendo aqui, através da exposição da fala, mas eu também posso, como está na tela de vocês, fazer uma exposição por meio de um texto. Quando eu faço a exposição por meio de um texto, como vocês estão vendo aí na tela, essa exposição faz uso de um conjunto de símbolos
que organizados formam palavras, que organizadas formam frases, né? Bom, fórmulas, grosso modo, trabalham da mesma maneira. Conjunto de símbolos que, numa determinada ordem, formam para nós proposições, sentenças que nós podemos analisar. Então, já de início, seguindo esse raciocínio, é necessário dizer quais são os símbolos e o modo como esses símbolos se organizam. É isso que aparece aí no próximo parágrafo que está na tela, né? Vamos falar sobre adição e multiplicação, porque nós precisamos disso para formalizar os números primos, usando expressões chamadas fórmulas em um vocabulário muito restrito. Júlio, eu estou acostumado com fórmula lá da matemática, fórmula, por exemplo, do Teorema de Pitágoras, fórmula da resolução de uma equação do segundo grau usando delta Bhaskara. Bom, ok, fórmulas são justamente isso, uma combinação de símbolos que, numa determinada ordem, formam expressões. Então, uma outra maneira de perceber como é que a gente traz para dentro da lógica métodos matemáticos, né? Então, continuando no texto do Cossack, usaremos variáveis, dois símbolos de operação, que vocês estão vendo aí, é o símbolo desse mais que nós já aprendemos, né? É uma cruz, né? E a bolinha para representar o vezes. Eu estou marcando aí na tela, não sei se está dando para vocês verem, né? Os símbolos que ele está dizendo para a gente. Esses são dois símbolos, né? Que nós vamos precisar para construir a nossa fórmula. E usaremos esse outro símbolo, dois traços, um do lado do outro, na horizontal, para significar a igualdade. Então, ele está dizendo o seguinte: além do domínio, para falar alguma coisa, para expressar alguma coisa sobre esse domínio, por enquanto você precisa de três símbolos: o mais, a bolinha e o igual. Só eles são suficientes? O autor continua mostrando que não. As variáveis serão letras minúsculas x, y, z, formando, por exemplo, o que vocês estão vendo aí, x seguido do símbolo mais, seguido do símbolo y, seguido do símbolo igual e, finalmente, o símbolo z. Isso que eu estou olhando aí é uma fórmula. Por quê? Porque usa os símbolos que eu falei e, além disso, está na ordem correta de análise. Então, de novo, se eu estou objetivando pegar o teorema de Euclides que fala números primos são mais numerosos do que qualquer quantidade atribuída de números primos. Se eu quero pegar esse teorema e formalizar, qual foi o primeiro passo? Você disse quais são os objetos, ou seja, infinitos números primos. Depois, dizer o que é uma fórmula, ou seja, o que é uma escrita sobre esses números. Bom, uma fórmula sobre esses números, uma expressão sobre esses números, vai precisar do símbolo mais, do símbolo vezes, do símbolo igual e de uma coisa chamada variáveis, que são letras maiúsculas. Juntou os símbolos com as variáveis, eu consigo fazer uma expressão, eu consigo fazer uma fórmula dizendo algo sobre o domínio. Dúvida? Algo que ficou estranho aí para vocês?
Então, mais uma vez, né, vamos sempre ter o raciocínio que está no texto para guiar o nosso raciocínio. Falar de números primos, construído a partir do domínio de números naturais e a partir de fórmulas. Vocês vão ver que isso vai se repetir toda vez que o assunto for formalizar. Qual é o domínio e como construímos as fórmulas. E essa maneira de construir fórmula não é exata, no sentido de dizer, perdão, né, posso confundir vocês, não é única, essa seria melhor dizendo, né? Ou seja, eu posso escolher os símbolos de mais de uma maneira. Por isso que, dependendo do livro de lógica que você está estudando, deve-se tomar cuidado se não há, nesse livro, uma maneira particular do autor de construir as fórmulas. Júlio, já que há mais de uma maneira, como é que eu sei que todas, em certa medida, são equivalentes? Essa resposta requer alguns outros estudos, que não é o caso agora, mas estão relacionadas com certos teoremas, tá? Se eu consigo provar esses teoremas no modo que você escolheu fazer a sua formalização, então ela é equivalente a outra que prova também esses teoremas, como é o caso da completude, ok? Vejam, né? A lógica, ela é cheia de detalhes, né? Por isso é um campo de estudo, às vezes, muito rigoroso, como todas as outras áreas da filosofia. Bom, espero não estar cansando todas e todas, né? Escolhi gravar essa aula, mas quem estiver assistindo a gravação, eu acho que vale a pena fazer pausas, né? Parar para pensar e ler o texto antes, porque, de novo, o estudo filosófico, ele requer, muitas vezes, uma construção parte a parte, com pausas e com entendimento para poder ter uma ideia coerente. E aí, de novo, não só na lógica, mas todas as outras áreas. Bom, falamos do x, que são y e z, que são as variáveis. Falamos do símbolo de mais e vezes, do símbolo de igual. E aí o autor continua, né? Depois que ele mostra x mais y igual a z. Essa expressão, essa fórmula, por si só, não possui um valor de verdade. Alguém poderia dizer, né? X mais Y igual a Z é verdadeiro ou é falso? Ainda não é possível. Por quê? Porque nós não sabemos com mais detalhes quem pode ser o X e quem pode ser o Y. E, consequentemente, quem vai ser o Z. Ok? Por exemplo, se X for 1, se o Y for 4, e se o Z for 5, aí essa fórmula será verdadeira. Porque 1 mais 4, de fato, é igual a 5. Agora, se o X for 2, se o Y for 3, e se o Z for 10, isso vai ser falso. Porque 2 mais 3 não é igual a 10. Então, percebam, né? Valor de verdade é verdadeiro ou falso. E para que eu diga se é verdadeira ou falsa, só o uso dos símbolos, como nós mostramos até agora, não é suficiente. Olha que interessante, né? Para quem acompanhou o curso de lógica, lá nós vamos fazendo uma abordagem progressiva, né? Aqui, o Cosaque chama a nossa atenção, nos convida a pensar sobre valor de verdade, usando esse exemplo, né? Então, vou continuar lendo aí para vocês, né? Para que a gente consiga acompanhar um pouquinho mais do raciocínio do Cosaque, né? Em inglês, está aqui a parte que ele fala valor de verdade, né?
E aqui, eu estou marcando aí na tela para vocês, começa o raciocínio seguinte, né? Ela, né, não no sentido do que nós estamos analisando, não it, né, pode ser verdadeira nem falsa, uma vez que não atribuímos valores específicos às variáveis. E da onde que vem esses valores? Do domínio, né? Então, depois que você tem uma fórmula, você checa, verifica os valores de verdade dessa fórmula usando os elementos do domínio. Isso é interessante, pessoal, porque se nós mudamos o domínio, o valor de verdade da fórmula pode mudar. Então, isso é uma questão bem interessante, está relacionada com a teoria de modelos, com a verdade de Task, né? E, de novo, o autor do livro vai falar, eu acho esse livro muito bacana, né? E eu espero que esteja sendo bacana para vocês, mais uma vez, né? Mesmo carregando essa matemática toda, né? Eu vejo como algo que é muito mais fácil de ser assimilado do que algumas vezes o método tradicional de ensinar matemática, né? Mas posso estar enganado aqui pelo meu gosto e apreço por isso. Então vamos continuar, pessoal. Mais adiante, veremos maneiras de falar sobre os elementos individuais de um domínio. Mas, por enquanto, teremos apenas a opção de quantificar sobre os elementos do domínio, o que significa afirmar algo que vale para todos os elementos ou algo que vale para alguns. Olha que interessante, né? Então, ele pediu, mostrou que nós temos que ter o domínio. Depois, as regras de fórmula, e para isso fazem uso de símbolos e a ordem dos símbolos. E agora, para alcançarmos os valores de verdade, nós vamos usar quantificadores de duas maneiras. Vale para todos os números naturais, ou seja, para todos os elementos do domínio, ou, se é o caso, de valer apenas para alguns elementos do domínio. E é isso que vai aparecer, pessoal, nos dois exemplos numerados, como 1.1 e como 1.2, que é uma maneira de livros de lógica apresentarem os exemplos, depois falarem deles, né? Para não ter que ficar repetindo isso tudo, coloca o número 1.1 e, ao longo do texto, se precisar nos relembrar de alguma coisa que já passou, cita que essa coisa é o 1.1, né? Bom, posso continuar? Algo que eu falei pareceu estranho para vocês? Bom, fico feliz que estejamos indo bem. E, mais uma vez, eu queria agradecer a presença do Ronald, do Carlos, do Alejandro, Edson, Renato. Né? Eu sei que alguns outros participantes do grupo, infelizmente, não puderam estar aqui hoje com a gente, mas sempre destacar que nós só temos esses encontros no grupo de lógica, no grupo, né, de ética do Edson, dos estudos sobre filosofia africana, dos estudos sobre história da história brasileira, que o Adriano começou recentemente, sobre, né, a filosofia chinesa, sobre Foucault, e assim segue. Estou aqui fazendo explicitamente uma propaganda para todos esses grupos, para incentivá-los, porque o GNFIL ele só existe porque, em grande medida, há pessoas interessadas. Porque fazer o que eu estou fazendo aqui para ninguém, né, ou gravando essas aulas, seja quem for assistir, isso diminui um pouco a interação, a nossa possibilidade de conhecer, né? Tá acompanhando a aula no momento que ela acontece, na minha opinião, é uma maneira muito poderosa de estudar, né? E que
também mais interessante do que fazer isso só assistindo, né? Eu reconheço a importância de assistir, mas é bom estar ali presente, estar ali conseguindo acompanhar, né? Isso tudo estimula muito nossa compreensão. Então, vocês estarem aqui interessados e interessadas nesse assunto é o que faz com que o grupo de lógica aconteça, e outros grupos também vocês podem conhecer esses outros grupos. É um trabalho muito bacana, totalmente gratuito, sem fins financeiros, por pessoas que se dedicam de coração a isso, né? Então, mais uma vez, agradecer a vocês e valorizar, né, todo o coletivo que é o grupo do GNFio. Bom, aliviou um pouquinho a mente, vamos entrar aí em mais símbolos, né? Que, de novo, se nós não estamos acompanhando o raciocínio, nós vamos achar que as coisas vão se complicar. Mas vamos lá. Quais são 2 exemplos de quantificar as fórmulas sobre um domínio? Primeiro, igual está aí, né? Para todo x e todo y, vírgula, x mais y é igual a y mais x. Bom, essa fórmula usa os símbolos, e agora nós estamos dizendo o seguinte: qualquer que seja um número natural, qualquer um, a soma do primeiro com o segundo é igual ao inverso, né? A soma do segundo com o primeiro. Júlio, isso é uma coisa tão simples. Claro, eu acho simples, mas nessa abordagem nós temos que explicar todos os detalhes e não esconder nada para exclusivamente a intuição, né? Ronald, por gentileza, sua pergunta. Ainda é sobre os números primos, só para eu entender, para chegar nos símbolos, que eu ainda não entendi. Quando eu falo de ontologia, é porque assim o estudo dos números primos, né, começa, para mim, começa com ontologia. Por exemplo, ó, tem uma expressão em latim chamada prima facie, que é face prima, ou face primeira, digamos. Traduzindo isso para uma intuição matemática, vamos dizer assim, os números primos seriam os primeiros, né? Por quê? Porque eles só são divisíveis por um e por ele mesmo. Então, eles têm prioridade, digamos. Então, seriam infinitos primeiros, né? Esse é o meu raciocínio, né? De primo e primeiro, né? Tirando isso do latim, né? Por isso que eu digo que é legal, mesmo que você ache, se eu estou entendendo que é metódico, né? Mas assim, você está indo de baixo para cima, eu estou indo de cima para baixo, da ontologia para chegar nas formas, entendeu? Entendi. Eu não sei se o prima do latim também teria essa relação com os primos, tá, Ronald? Então, vou levantar o meu juízo aí e não vou opinar diretamente. Mas, volto, o ponto é esse. Se da sua maneira você entende o COSAC, então, ok. Não, eu posso estar Mas, errado. Eu estou dizendo que é o que eu consegui entender até agora. perfeito. Mas veja que o COSAC não toca nisso, né? Então, eu acho, de novo, né, que é melhor não fazer, nesse primeiro momento, uma junção tão grande de aspectos conceituais. Mas essa é a opinião do Júlio, né? Nem todos e todas têm a mesma maneira de fazer esse trabalho, né? Então, o que mais importa aqui é que você entenda o domínio, os símbolos, as fórmulas e os quantificadores. Ou seja, por que cada um? E depois, qual a relação de cada um? Esse é o ponto que é o principal. E, ao entender isso, ter todo o cuidado para
não trazer algo a mais, é certo que você tenha uma certeza absoluta do encaixe. Então, de novo, podemos entender de uma maneira, mas na hora de construir uma explicação, na hora de construir um artigo científico, na hora de lecionar esse assunto, torna-se muito importante que haja todo cuidado, porque em lógica e em algumas áreas da filosofia, esse cuidado ele é crítico, porque qualquer vírgula ou qualquer acento pode gerar uma explosão em grande escala, né? O que significa? Você pode estar num congresso, você pode estar numa banca, você pode estar apresentando o trabalho na academia e o seu modo de fazer a apresentação pode ser seriamente criticado, né? De novo, aqui como nós estamos aprendendo, e parte da minha metodologia é ouvir e depois tentar mediar, ok, mas na área de lógica, dependendo do contexto, a precisão e a simplicidade é condição sine qua non do trabalho. Então, é só um alerta sobre isso. A Iesca, seja muito bem-vinda. Nós estamos lendo o livro do professor Kozak, que chama Matemática Lógica, o capítulo 1. Esse capítulo em inglês e traduzido estão lá no Google Drive, e a tradução eu joguei lá no nosso grupo de WhatsApp. Eu estou mostrando na tela em inglês, mas dá para acompanhar a tradução sem problema nenhum. Só não mostra a tradução, e como existe o texto original, é sempre bom utilizar ele para... né, eu estou gravando também para deixar isso aqui registrado como complemento do curso, para evitar dores de cabeça, né? Evitar que a minha tradução, que pode ter alguns problemas, né, nos forneça alguma coisa para poder pensar que esteja equivocado. Mas, bom, ficou claro, então, Ronald? Então, eu acho que você tem toda a razão de trazer questões epistemológicas e ontológicas, e, inclusive, né, o Frege ele parte de uma questão assim, ao tentar responder o que é número, né? Ele parte de uma abordagem filosófica, e eu acho que há muitos ganhos aí. Eu só não vou fazer essa abordagem aqui por causa de todos os cuidados que a gente deve ter, e porque, em certa medida, a minha formação na academia me fez ficar hiper cuidadoso, né? Mas isso não impede que você se debruce sobre essas questões, mas tome muito cuidado. Trazer algo a mais pode complicar o seu diálogo com outros estudiosos, né? Bacana? Ok, então vamos continuar aí, né? Então, para todo x e todo y, x mais y igual a y mais x, né? Essa é a primeira maneira, exemplo, de usar o para todo. Não importa quem seja o x, não importa quem seja o y do domínio. 1 mais 3 é igual a 3 mais 1, 2 mais 7 é igual a 7 mais 2. Todo mundo pode ser usado no domínio para essa fórmula, ela é, então, verdadeira para todo mundo. A frase acima expressa que o resultado não depende da ordem em que os números são somados. Olha que interessante, né? É um exemplo de uma afirmação universal, porque eu uso para todo, declara que algo vale para todos os elementos do domínio. E aqui está um exemplo de uma afirmação existencial, que declara que existem objetos com uma determinada propriedade no domínio. Existe um x tal que x mais x é igual a x. Pessoal, olha que interessante, né? Pegando os números naturais,
só existe, né, um número que, somado com ele mesmo, dá esse número. É o zero. 0 mais 0 é igual a 0. Agora, 1 mais 1 não é igual a 1. 2 mais 2 não é igual a 2. 3 mais 3 não é igual a 3. 4 mais 4 não é igual a 4. E assim por diante. Enquanto na primeira fórmula, na primeira expressão, em 1.1, eu podia escolher qualquer número, em 1.2, eu não posso escolher qualquer número. É somente um deles, o zero, que torna essa fórmula verdadeira. Essa é a principal diferença no uso na lógica clássica do quantificador universal, 1.1, e do quantificador existencial no 1.2. Alguém fica com alguma dúvida, alguma pulga atrás da orelha e gostaria de perguntar? Bom, se todos e todas se sentiram à vontade, fico muito feliz. E, de novo, né, por mais simples que pareça, eu não acho, em maneira alguma, que é de fato simples, né? Na verdade, há muita coisa aqui e o cerne é compreender a exposição do Roman Cossack e como isso colabora para o entendimento de vocês da lógica de primeira ordem, que requer o domínio, requer as fórmulas e requer agora o uso dos quantificadores. E, para quem está acompanhando o nosso seminário, isso foi tema da denotação de Russell, isso aparece no Sobre o Piá, do Quine. Então, não é simplesmente matemática disfarçada de filosofia, né? Mas uma outra maneira de filosofar com outras ferramentas adicionais para nosso intuito, né? Agora, nós vamos ter que fazer isso, matematizar tudo. Existe um cálculo que nos diz se é verdadeiro ou falso sempre, e por isso, portanto, um cálculo para nos dizer o que é ou não o dever. De novo, né, pessoal? Muitas questões aí envolvidas, desafios enormes, e esse aqui é só a ponta inicial, né? Então, vamos lá para a gente poder não pesar muito o sábado de vocês com tanta coisa, né? E eu volto a dizer, isso é uma coisa interessante, mas raras as pessoas que conseguem, né, fazer estudos de lógica por horas e horas a fio, né? Não que vocês não sejam capazes, mas é porque a gente fica cansado realmente, né? Então, o x mais x nós acabamos de ver. Opa, deixa eu colocar aqui. Isso. Para finalzinho da 4 para 5. Na minha tradução, né, pessoal, ainda estamos na página 3. Então, ele explica aí para nós, né, depois do x mais x, né? Essa afirmação também é verdadeira. Há um elemento no domínio dos números naturais que possui a propriedade requerida. Neste caso, há apenas um elemento, o zero. Mas, em geral, dependendo da fórmula, né, pode haver mais elementos que comprovam a verdade de uma afirmação existencial, né? Então, nós vimos uma afirmação existencial que só tinha um valor. Mas o Cossack, de novo, né, novamente mostrando a sua maneira didática de trabalhar, ele constrói outra fórmula, que está aparecendo aí em seguida, para mostrar
justamente o que ele acabou de afirmar, né? Então, por exemplo, existe um x, tal que x vezes x é igual a x. É uma afirmação existencial, porque fala do existe, é sobre números naturais, porque desde o início nós falamos que o nosso domínio é sobre números naturais, e existem dois elementos que confirmam. 0 vezes 0 é igual a 0, e 1 vezes 1 é igual a 1. Vejam como seria complicado, né, explicar uma fórmula onde o domínio fosse sobre pessoas, né? Nós teríamos outras coisas a mostrar em vez de somar e subtrair e multiplicar, né? Por isso, de novo, o tipo de fórmula, o tipo de símbolo depende muito dos objetos que você está falando. Aqui vocês estão vendo que ao usar os objetos do domínio como sendo esses objetos números, os símbolos de vezes e mais se aplicam. E aí, pessoal, alguém poderia dizer o seguinte para nós: será que é só esses símbolos, né? Não, poderíamos continuar aumentando o que o COSAC chama de nosso vocabulário. Por exemplo, afirmações interessantes sobre números frequentemente envolvem comparações de seus tamanhos. Para expressar tais afirmações, podemos ampliar nosso vocabulário, adicionando um símbolo de relação, porque quando você compara, você, na verdade, está estabelecendo uma relação entre duas coisas, entre dois números. Por exemplo, esse símbolo aí que vocês estão vendo, o famoso menor que, e interpretar expressões, fórmulas, né? Do modo. Só um segundo, pessoal, que minha porta abriu aqui, eu acabo vazando meu áudio para acomodar aqui. Expressões como x menor do que y, né? Significa o quê? Algum número x é menor que algum número y. E, de novo, escrever só x, símbolo y, não dá para saber se é verdadeiro ou falso. Nós vamos precisar depois quantificar. É o que vai acontecer embaixo. Olha, para todo x, y e z, quantificação universal. E aí nós vamos usar também uma nova expressão, o tal de se então. Se o x é menor do que y, então x mais z é menor do que y mais z. Agora sim, e isso aí deve ter ampliado muito o raciocínio de vocês, mas se vocês pararem um instante e pensarem o seguinte: 1 é menor do que 3. Se você soma no 1, 2, ele fica com 3. E se você soma do outro lado, fica com 5. Então, continua 3 menor do que 5. Essa é uma propriedade que essa fórmula consegue expressar. Se um número é menor do que outro, quando você soma nos dois o mesmo valor, o primeiro continua menor do que o segundo. E nós podemos usar o se então para expressar isso corretamente. Pausa. Alguma dúvida ou alguma coisa ficou muito fora do caminho aí? Algo não está fazendo sentido? Obrigado pelo retorno, Edson. Ok, né? Bom, pessoal, esse começo ele é muito importante porque agora vocês têm uma outra maneira de ver o uso da formalização da lógica
partindo de um problema aparentemente simples e da tentativa de uso da lógica para poder expressar esse problema, né? Eu vou avançar um pouco, né? Porque, de novo, estes seminários não esgotam, né, os livros e os textos que nós estamos lendo, né? É necessário aí, só para esse livro do Cossack, por exemplo, um curso inteiro, né? Mas aonde eu quero chegar? Eu quero avançar um pouco. Ele faz muitas boas colocações aí. E aí, no 1.1.1, ele vai pegar tudo que foi feito e vai começar a detalhar isso, né? Como escolher o vocabulário, que é a escolha dos símbolos das nossas fórmulas, né? Ele fala, então, sobre essa questão do infinito, que o Ronald estava conversando, que é uma questão que trouxe muitos trabalhos em lógica contemporânea. Depois, sobre o uso dos símbolos, inclusive mostrando que alguns matemáticos, na época que surgiu essa abordagem, não gostavam de usar tanto símbolo, né, por assim dizer, mas eu acho que existe aqui nesse primeiro texto, né, uma parte muito importante de resumo de tudo que foi falado. Eu estou me direcionando a ela, e podem, né, tá para isso muita coisa, que é o trabalho indutivo, né, que é uma ferramenta da matemática. E a indução, pessoal, nós podemos entendê-la como você pega alguns pedaços simples e vai combinando eles, e o modo de combinar é importante para alcançar resultados ainda melhores. E é isso que aparece aqui na definição 1.1 do livro, que está, né, como vocês podem ver, no que seria a página 12 do livro. E quem está com a minha tradução, né, é só ir descendo, 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 que lá na página, eu estou movendo aqui para vocês, o início da página 8, também aparece a tradução, né? E aí mostra o poder do raciocínio matemático, né? Porque fala o seguinte: eu vou escolher 4 regras, e essas regras serão suficientes para criar qualquer fórmula no vocabulário que nós estamos trabalhando. Primeiro, nós falamos que toda fórmula atômica é uma fórmula, é a menor fórmula possível. E se 2 fórmulas são atômicas, eu posso construir fórmulas moleculares com elas, que é a regra 2, e eu uso esses conectivos que estão aí. O E, que é esse como se fosse um V, né? Cabeça para baixo. O OU, que é o contrário. E esse tracinho descendo, que é o não. E também, na regra 3, eu coloco os símbolos de quantificador. Quando eu falo existe, é esse E estilizado e invertido. E quando eu falo para todo, é esse A de cabeça para baixo. Usando essas 3 regras, eu consigo construir qualquer fórmula para os nossos objetivos. Qualquer fórmula. E isso, pessoal, é o método de trabalho da lógica e também é um método matemático, né? E eu queria parar hoje por aqui, porque é muito denso o que nós já falamos, mas, de novo, né, para quem teve a oportunidade de seguir pelo curso de lógica, cujo link está na descrição do nosso grupo de WhatsApp, consegue ir com mais devagar até esse ponto que nós estamos mostrando. E eu trouxe o livro do professor Roman Cossack
para ilustrar uma outra maneira e também didática de expor o que já tinha sido mostrado para vocês. E eu espero, sinceramente, que todos e todas que estão presentes ou que estão assistindo tenham gostado, né? Para estudar a lógica atual, aquela que é trabalhada nos cursos de filosofia, principalmente, nos encontros, como, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Lógica, é uma lógica desse nível, né? Ou seja, com símbolos, matemática, tentando expressar muitos fatos, nesse sentido que nós estamos falando aqui, acerca da matemática, principalmente. Mas não se desesperem, daqui mais ou menos 3 encontros, né? Daqui um mês, mais ou menos, nós vamos ler um texto que esse texto, por sua vez, mostra a formalização da lógica em outros contextos, como, por exemplo, o deontológico aí que eu havia comentado. Então, o intuito desse seminário e da escolha desses textos é, em certa medida, preparar vocês para darem novos passos nos estudos, caso tenham interesse da lógica, né? Perfeito? Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de fazer alguma crítica ou alguma colocação? Ok, ok. Espero não estar cortando ninguém. Mas, pessoal, muito obrigado pela presença no nosso encontro de hoje. Muito produtivo, espero eu, né? E, mais uma vez, se você sentiu que as coisas não se encaixaram totalmente, isso é normal. A leitura, a persistência e o uso do grupo para tirar dúvidas fazem parte. É por isso que é um grupo de estudos, né? Não só eu, como outros, o Edson esteve presente, o Carlos esteve presente no nosso curso, né? Poderão, dentro das nossas limitações, sempre ajudá-los e ajudá-las com essas dúvidas, né? Não existe só essa lógica aqui, é claro, e as escolhas até o momento seguiram as minhas dicas, mas o grupo ele é democrático no sentido que podem se criar qualquer postura de estudos respeitosa, né? Ou seja, fundamentada, para que a gente possa fazer desse tema temas interessantes de estudos. Se nós estamos aqui, é porque um dos nossos hobbies, com certeza, é estudar, né? Então, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado. Excelente final de semana para vocês. E, de novo, procurem conhecer os outros grupos de estudos e participar deles se for interessoso, né? O Renato falou aqui, excelente, espero ansioso pelo próximo encontro. Muito obrigado, Renato, pelas suas considerações. Os nossos encontros são a cada 15 dias, mas eu peço sempre para acompanhar o grupo, né? Pelo menos semanalmente, para que, se acontecer algum imprevisto, alguma mudança necessária, vocês sejam avisados e avisadas. Mas, né, de certa maneira, dia 22 de agosto, retornamos aí novamente, 10h30 da manhã, para ler o próximo texto, que ainda é do professor Cossack, né? Mas nós vamos dar aí um avanço um pouquinho. Beleza? Perfeito? Então, forte abraço para todos e todas. Excelente sábado e domingo para vocês. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui a nossa gravação. Aê.